Fã de açaí? Geeker aqui. E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Oriel. Finalmente vamos dar continuidade à história de Star Wars. Só que como eu falei naquele primeiro vídeo, que eu vou colocar o link aqui na descrição, sobre a origem do Jedi. Essa história tem o título Legends, exatamente porque eles viraram lendas, não fazem mais parte do cronograma do cânone principal da série Star Wars, mas continuam valendo como Legends, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre a origem agora dos Siths. Vamos continuar a partir do ponto onde a gente parou daquela história do vídeo passado. Então fica com a gente até o final, vem uma história bacana aí e vamos para a vinheta. Voltamos, pessoal? Então, a gente tem que começar 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, como eu expliquei no primeiro vídeo, que é um calendário da galáxia. O que aconteceu? Lembre no final do outro vídeo que eu falei como se inaugura a Ordem Jedi, exatamente com a Batalha da Guerra da Força, em que existia aquela lua de Bogon, que era a lua que manifestava o lado negro da Força, lá em Titan, que era um planeta que tinha muita presença da Força. Então houve a primeira guerra da força entre quem manifestava o lado negro da força e quem manifestava o lado claro da força. Quem ganhou? Os guerreiros do lado claro da força, expulsando todos esses que dominavam o lado escuro pelo sistema solar fora. Nesse momento aconteceu um cataclisma e eles tiveram que sair desse sistema solar, criando então a Ordem Jedi. Os primeiros Jedi, eles foram exatamente esses que saíram de Titan e começaram a destruir essas regras, a regra dos Jedi, toda aquela religião dos Jedi. Paralelo a isso, esses guerreiros, muitos deles eram de origem de um planeta chamado Korriban. Onde é? Não sei onde é. Você é burro, cara, que loucura. Não vamos falar onde é. Mas o que acontece em Korriban? Korriban existia uma raça típica, nativos de lá, que são os Siths. E os Siths era só uma raça até então, e lá eles já estavam manifestando um pouco do uso do lado negro da força. Porém eles já tinham tratavam como mágica, algo bem bestinha. Após essa guerra, muitos voltaram para este planeta e lá eles começaram a aprimorar o uso do lado negro da força. Esses primeiros guerreiros que chegaram lá, eles começaram praticamente expandindo cada vez mais e depois de um tempo foi autorizado o cruzamento entre raças, porque começaram a chegar vários adeptos do lado negro da força de outras raças. O que aconteceu então? O cruzamento, começaram a surgir híbridos. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Como eles faziam isso? Não vamos entrar em detalhe. Os híbridos surgiram do nada. Por lá apareceu os híbridos. Não vamos questionar como foi. Na verdade eu não consigo parar de pensar isso aí, cara. Que nojo. Que treta. Esses primeiros híbridos, então, já nascendo com o estudo do lado negro da força desenvolveram então, expandiram no planeta e se tornaram poderosos lá. Paralelo a isso, a Ordem Jedi estava se expandindo muito, crescendo na galáxia junto com a velha república até então instaurada. Cara, muita treta aconteceu e alguns Jedi começaram a ser seduzidos pelo lado negro da força, o que era comum. Até que alguns Jedi acabaram conhecendo, nessa expansão da Ordem Jedi, conheceram Korriban. E lá eles viram como o lado negro da força era poderoso e foram seduzidos. Então esses Jedi, eles estavam exatamente no ponto certo para desenvolverem o lado negro da força. Vários Jedi então começaram a chegar e vários deles começaram a dominar os nativos e os híbridos do local, chegando até a escravizá-los. Nessa expansão eles começaram a vislumbrar, olha, os Jedi estão crescendo, nós queremos dominar a galáxia e os Jedi vão atrapalhar. Devemos destruir os Jedi. E começou então essa disputa entre os Siths e os Jedi. Acontece que esses Sith começaram a administrar o planeta e foram dado um nome para eles. São os Darths. Então os Darths são como se fossem os gestores daquele planeta, os donos, os imperadores, e eles começaram a expansão Sith. Daí então começou a se instituir a Ordem Sith no planeta de Korriban. E pela primeira vez eles decidiram desafiar a Ordem Jedi. Galera, começaram a seduzir muitos Jedi, muitos foram para o lado negro da força, mas não deu certo. Aconteceu que nessas guerras eles foram derrotados. E é muito complicado, poxa, o cara pensa que com um planetinha ele vai conseguir dominar a galáxia, até que não seria muito, eu penso muito, é um sonho meu dominar só o sistema solar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não é pedir muito, agora o cara querer uma galáxia, eu acho que é exagero. Mas é o que os Siths queriam, e os Jedi estavam atrapalhando.
Muito bem. Essa guerra ela culminou com a derrota dos Sith pela primeira vez. No entanto, os Jedi eles tiveram que pagar um alto preço. Foi uma guerra muito prolongada. Mesmo assim, por falta de gestão, claro, não iam conseguir nem dominar o sistema solar. Por falta de gestão, eles não conseguiram segurar a Ordem Sith, caindo no esquecimento o planeta de Korriban. 1000 anos depois, surgiu um novo Sith. O seu nome é Exanum. Ele era um Jedi, de novo, sempre o cara é um Jedi. E ele era um Jedi que começou a conhecer vários locais, começou a ser um explorador. E nisso ele conhece Korriban, ele conhece vários outros planetas onde tinham templos Siths, né? Templos sagrados dos Siths. E ele começa a ser seduzido pelo lado negro da força, se tornando então um Lord Sith. Ele conseguiu recrutar muitos Jedi, ele ia lá na Academia Jedi, chegava lá pedindo, pô, você quer ser 1 minuto para ouvir a palavra de Lord Sith, 1 minuto para ouvir a palavra de Lord Sith. É claro. E ele conseguiu vários Jedi pra cima dele para conseguir gerir essa guerra. Aí então começa a grande batalha Sith, a grande guerra Sith, que foi a guerra mais sanguinária entre o lado negro e o lado escuro da força. Durou muitos e muitos anos, muitos séculos. Essa batalha começou exatamente pelo domínio da galáxia. Como foi o final dessa batalha? Foi na grande batalha de Hossan. Resumindo, foi a batalha crucial e a batalha final entre Siths e Jedi. No final, um Lord Sith ele acabou explodindo uma bomba, chama de bomba de pensamento. Ela dizimou todo esse sistema solar, matando bilhões de pessoas. E nisso, todos os Siths praticamente foram mortos, junto com os Jedi que estavam presentes naquele local. Quase que toda a força Jedi foi dizimada, né? Porque toda a galáxia se concentrou nesse local. E apenas um sobreviveu, que foi o Darth Bane. Grave esse nome. Darth Bane foi o único sobrevivente dessa batalha. E ele foi aquele que inaugurou, até então, a primeira regra dos dois, que foi conhecido como a Era Moderna dos Siths. Os Siths então se esconderam nas sombras por muitos anos, treinando sempre, um mestre passando para o aprendiz. E a regra dos dois basicamente é isso: o mestre treina sempre um aprendiz. Quando o aprendiz atinge o nível do mestre, ele só vai se tornar um mestre Sith quando ele matar o seu mestre. E após ele matar o seu mestre, ele deve escolher um novo aprendiz. E assim se torna o ciclo da regra dos dois dos Siths modernos.